Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre olheiras. Sempre que eu abro minha caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram, tem gente me pedindo, fala mais sobre olheira, fala sobre o preenchimento nas olheiras. E hoje eu vou explicar todas as possibilidades de tratamentos que a gente tem para essa disfunção, que incomoda um monte de gente, tanto homem como mulheres, esse aspecto de cansaço que dá esse olho mais fundo, o pigmento mais escurecido nessa região, a circulação prejudicada. Então, são vários os fatores que contribuem para a gente ter esse olhar mais cansado. Então, para a gente começar, tem que entender a causa da tua olheira. Por isso que muita gente faz procedimento e às vezes não resolve, né? Tem um monte de possibilidades para a gente tratar a olheira. Peeling, o preenchimento com ácido hialurônico, carboxterapia, luz intensa pulsada, tem um monte de alternativa. A questão é saber o tipo de olheira, senão a gente realmente joga dinheiro fora e a expectativa, né, se frustra com o resultado do procedimento porque não era aquela causa, né, a gente não tratou o que realmente estava em disfunção causando esse aspecto pro rosto. Então, partindo do início, a causa. O que acontece? Como que são os tipos de olheira? A gente tem uma olheira de pigmento, né? Que pode ser oriunda da pigmentação ali da região. Essa olheira, quando ela é pigmentada, a gente vê essa região mais escurecida, mais acastanhada, que é um pigmento diferente desse pigmento que a gente tem de uma mancha solar, por exemplo, de uma melanose, de um melasma, que é a melanina. A gente tem a hemosiderina, que é oriunda do extravasamento sanguíneo ali da região daqueles vasinhos que tem nessa região dos olhos. É uma região com uma circulação muito periférica, vamos dizer assim, né? Então a gente tem a pele é muito fininha, então esse pigmento ele é diferente. Então, para a gente despigmentar, não é da mesma forma que a gente despigmentaria, faria um clareamento de manchas solares normais ou de melasmas, né, ou outro tipo de pigmentações aí, de hiperpigmentações na pele. Então, um dos tipos de olheiras é por pigmentação. Outro tipo é o sulco mais aprofundado propriamente. Então, a gente tem o coxo lacrimal um pouco mais fundo e dá esse aspecto do escurecido que muitas vezes não tem pigmento. Mas como assim escurecido e não tem pigmento? Muitas vezes a sombra que é feita pelo teu supercílio, essa região, faz parecer que aqui está escuro e na verdade é a sombra. Esse é o tipo mais comum que a gente vê. Esse coxo lacrimal, essa calha lacrimal mais aprofundada, de modo que fique esse escurecido. Então, não quer dizer que que tenha pigmento ali, às vezes é só a sombra. Nesse caso, o preenchimento já dá uma boa melhorada no aspecto. Tem a olheira mista, que tem os dois, né, que tem pigmento e o sulco mais aprofundado, e as questões de circulação do local. Tem gente que tem as veinhas muito superficiais que dá para ver aquele arroxeado da circulação. Ali a gente pode tratar com uma carboxterapia, né, que é a injeção do gás carbônico através da intradérmico, né, que faz estufa o olho ali com o gás e faz esse descolamento, melhorando a circulação ali no local. É um procedimento bem simples, quem olha assim dá uma certa aflição, porque o gás entra, né, e ele dá uma infladinha ali no olho. Mas olhando assusta, mas a técnica é bem simples e bem tranquila, não é tão dolorida quanto parece, dependendo do equipamento, é óbvio. Então, gente, para começar daí, né, o ideal é a gente identificar qual o tipo de olheira que a pessoa apresenta para a gente entender e resolver o problema oferecendo a melhor alternativa. Então, nos casos de preenchimento, que é o procedimento que eu acabo fazendo mais em consultório, a gente tem que ter vários cuidados. Primeiro de tudo, identificar se realmente a pessoa tem indicação de preencher. Muitas pessoas já avaliaram comigo e não fizeram, muitas mesmo, assim, quase 2, 3 por semana vão avaliar e eu não recomendo preenchimento, porque não é a causa da olheira daquele indivíduo. Então, a gente tem que tratar realmente se for a indicação. Como que eu sei que é a indicação? A gente tem essa calha lacrimal, né?
embaixo aqui do nosso globo ocular. E a gente sente aqui o nosso ossinho. Com o processo de envelhecimento, e muitas vezes a anatomia da pessoa naturalmente, já tem esse olho um pouquinho mais fundo, às vezes o globo ocular mais saltado ou não. Então tem que ver como que é a caixa craniana e como que é a disposição anatômica desse rosto. Com o envelhecimento, a gente tende a perder a gordurinha que a gente tem aqui embaixo da pele, essa gordurinha subcutânea que dá toda a sustentação para o rosto. E à medida que a gente vai perdendo essa sustentação, vai perdendo perdendo também o contorno, né, e vai marcando. Então a gente tem muito comum ao envelhecer quando marca aquele sulco que vem até embaixo, que a gente chama de nasojugal, né? Ele fica como se fosse uma marca que não é só aqui na calha lacrimal, ele desce até aqui na região da bochecha, e daí a gente vê aquela marca. Vou puxar aqui, dá pra ver como se fosse assim, ó, bem aprofundado no meio do rosto. Então isso, né, pode estar acompanhado de bolsas, às vezes, devido à flacidez de pálpebra, ou não, tudo depende de como que é o envelhecimento aí de cada indivíduo, como que é a pele. Mas esse tipo de olheira é o mais comum. A gente vê, não é só a calha aqui, né? Já tem o envelhecimento, já está perdendo a sustentação. Então aí a gente consegue preencher com o ácido hialurônico, tendo um resultado bem legal, bem bonito. O que é importante se atentar com o preenchimento nas olheiras? Primeiro de tudo, evitar sobrecorreção. Por quê? Porque o ácido hialurônico, como eu já falei em vários vídeos anteriores, falando do ácido hialurônico especificamente, ele é uma molécula que ela atrai água, então ela é higroscópica, ela retém um volume até 100 vezes maior do que a própria molécula de ácido hialurônico de água. Então a gente tem que cuidar muito a sobrecorreção. Então quando eu avalio meus clientes, eu já tento deixar a expectativa bem alinhada. Ó, eu não vou colocar mais do que isso, porque esse ácido hialurônico é como se ele fosse hidratar. Então esse volume ele aumenta um pouquinho, e no momento que tu come mais sal, come um shoyu, dorme mal, tá para menstruar, que tu retenha mais líquido, aquela olheira incha e fica com aquela bolsa. Então a gente não pode colocar muito preenchedor. Então a olheira é aquele mínimo necessário. Então a gente sempre subcorrige. Tá? Isso é uma prática que em todos os cursos, com os melhores profissionais, eles vão né, ensinar isso para o profissional. Subcorreção, olheira, a gente não pode exagerar, é o mínimo necessário. É o mínimo necessário para dar aquele volumezinho que já vai melhorar, já vai nivelar, né, essa região, mas que no momento que tu inchar de acordo com a tua fisiologia no momento, não vai subir e ficar uma bolsa. Então é uma região muito sensível da gente trabalhar, muito sensível mesmo. Por exemplo, se eu fiz um preenchimento e já estou achando que está fundo e quero fazer de novo, nem sempre tem indicação de já fazer, é melhor esperar um pouquinho, ver se tem preenchedor ou não. O tipo de preenchedor é muito importante, então é bom a gente optar sempre por preenchedores monofásicos. Existem diversos tipos de preenchedores aí no mercado, vamos dizer, numa concentração de ácido hialurônico que a gente saiba que consiga, que tenha um antídoto, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido hialurônico. Se eu precisar dissolver, eu sei a qualidade desse meu preenchedor, eu sei que eu vou injetar ela ali e ele vai dissolver. Então, tem muitos produtos que vão baratear o procedimento, mas que tem uma série aí de consequências também. Então, até a questão do inchaço, né? Então, tem que estar trabalhar com ótimos produtos, não só para olheira, para todas as regiões. Isso é óbvio, faz toda a diferença no resultado, o tipo de produto. E essa questão da subcorreção, não atolar de produto ali, é aquele mínimo necessário. Eu geralmente, olheira, trabalho com 1 ml para os dois lados, né? Meio em cada lado, tem uma técnica específica que a gente pode tratar tanto quanto tem esse sulco nasojugal, que eu comentei, que vem até mais embaixo, ou quando é somente ali a calha lacrimal. Então a gente consegue fazer um trabalho bem bonito só com uma seringuinha de 1 ml. Então essa questão da sobrecorreção é a máxima aí para o preenchimento. A duração do preenchimento, ele dura aí até uns 12 meses ou mais, tá? Eu vejo assim, na teoria, a gente
né? Tem ali o preenchedor dura mais ou menos uns de 9 a 12 meses esse preenchedor para olheira. Na prática eu vejo que ele dura mais, né? Dura aí até 1 ano e meio mais ou menos, pelo fato dele segurar a água mesmo na molécula de ácido hialurônico, ele dá esse volume mais natural por mais tempo. Então dura até 1 ano e meio. É um custo-benefício para quem tem, quem já fez, né? Vale muito a pena, porque esse aspecto de cansaço, além de envelhecer muito o rosto, é difícil para maquiar, principalmente para as mulheres, né? É aquela olheira que tu pode, se é pigmento, passa uma base, escondeu, né? Sumiu, um corretivo já sumiu. Agora o sulco aprofundado pode colocar 1 quilo ali de corretivo de base que não some, fica o fundinho ainda. Né? Então, quem tem a olheira mista e preenche, eu falo, tu vai ver quando tu te maquiar a diferença que é. Eu tinha muita olheira, eu tenho preenchimento, né? Tenho as minhas fotos, quando eu olho minhas fotos da adolescência e da minha infância, sempre foi, desde criança, eu sempre tive o olho muito fundo, porque eu tenho rinite alérgica, então sempre coçando o nariz, eu tinha aquele olho bem fundo. E já faz o quê? Eu acho que já faz quase 2 anos a última vez que eu fiz o preenchimento. E não sai assim tão rápido, melhorou e acabou melhorando bastante o aspecto da pele ali na região também. Então, olheira é um procedimento delicado, não é todo mundo que tem indicação, tem que ter vários cuidados aí, né, para escolher o produto certo, aplicar certo, o plano de aplicação é muito importante também. Corre o risco de encapsular, corre o risco de inchar demais e ficar, às vezes, assimétrico. Então, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado. Então, eu já deixo tudo isso claro para o cliente e, claro que, às vezes, surgem dúvidas, né, no decorrer do processo, é normal, não é, inchou, é assim. Então, a gente tenta deixar sempre o cliente bem tranquilo e confortável, sabendo que a gente vai estar ali para resolver qualquer situação que venha a acontecer. Uma situação que pode acontecer também a longo prazo é a ETIP, que é uma intercorrência, tá? Então é uma abreviação de edema tardio, intermitente e persistente. Então é aquele inchaço que aparece depois de muito tempo de ter aplicado aquele preenchedor. E é uma inflamação, na verdade é uma inflamação que o teu organismo mesmo, né, óbvio que é teu organismo, mas que foi espontâneo, vamos dizer assim, em relação ao preenchedor. E a gente também tem estratégias aí de resolver essa intercorrência e de evitar, né? Uma delas é usando aí os preenchedores certos, né, bons produtos e no plano de aplicação aí correto também. Então, o preenchimento, gente, é muito, muito interessante. Como que a gente trabalha? Com cânula, né? Não faço com agulha. Tem profissionais que trabalham com agulha, eu prefiro não trabalhar com agulha, principalmente pela questão dos hematomas nessa região. É muito vascularizado, então é muito fácil pegar algum vaso e ficar roxo ali. Então, e como é no rosto, né? Eu falo tudo que puder evitar hematoma no rosto, que a gente puder evitar, melhor. Porque né, é o nosso cartão de visita, então, né, e são procedimentos que a gente faz e continua trabalhando, não vai ficar em repouso por causa disso, é um procedimento muito simples. E se a gente puder evitar essas marcas, melhor ainda. Então eu uso a cânula, faço um orifício aqui no Houston, que a gente chama, né, no Houston, que é uma marcação, e introduzo a cânula na região da bochecha, faço um botão anestésico, onde a cliente quase não sente aqui o furinho onde eu vou entrar com a cânula para fazer o procedimento. Então, é bem tranquilo. Em questão de dor, é muito sossegado. Na minha opinião, dói menos do que fazer um botox, do que uma toxina. É bem tranquilo mesmo. Quem fez aí, né, já se surpreende, né? Na primeira vez, quando vê a cânula, que ela é comprida, mas a diferença é que a cânula ponta é romba, né? Não é cortante, não é que nem a agulha que corta. Ela é redonda. Então, ela não tem risco aí de pegar nenhum vaso, nenhum nervinho, nada. É muito sossegado o procedimento mesmo. Claro que não é sossegado a ponto de fazer de qualquer jeito. Tem todos esses cuidados que eu comentei ali. Então, um bom profissional atualizado que saiba
não só evitar uma intercorrência, como tratar também, faz toda a diferença, né, nessa escolha. Mas é um procedimento que vale muito a pena. E quando tem o pigmento, eu associo com o home care, né? Eu dou a opção de fazer o peeling em consultório, para a gente dar uma clareada na região, mas na maioria das vezes, olha, 90% das vezes eu recomendo fazer a despigmentação com um dermocosmético específico que eu indico, né, para cliente fazendo essa despigmentação em casa mesmo. E no caso quando tem muitos vasinhos, né, que tem aquele arroxeado de tanto vaso sobressalente que a gente consegue enxergar através da pele, tem alguns ativos dermocosméticos que melhoram também a circulação ali no local, então a gente entra com os dermocosméticos e a carboxterapia é excelente também para essa condição. Quando tem hipervascularização ali na região, a carbox melhora bastante. Então, assim, não é todo mundo que pode fazer. Quando tem bolsa na olheira também, a gente tem outras aí alternativas e tem que avaliar bem o caso, porque se já tem bolsa, o ácido hialurônico é higroscópico, vai inchar em alguns momentos, em alguns períodos, então às vezes não é uma boa indicação fazer, tem que analisar bem como que é o aspecto dessas bolsinhas para não piorar ainda o aspecto de bolsa. É normal ficar bolsa no pós-procedimento imediato, né? Eu digo assim, 2, 3 dias depois, até uma semana, inchar um pouco é normal, mas não que as bolsas permaneçam, tá? Então, isso também a gente tenta evitar ao máximo e por isso que a avaliação é imprescindível para não acontecer. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido um pouquinho sobre o procedimento de olheiras. É um procedimento relativamente simples, praticamente indolor, tem uma duração bem legal, bem satisfatória, até 1 ano e meio, né? De 1 ano a 1 ano e meio, depende da pessoa. A gente usa o mínimo necessário, então a gente tem que administrar a expectativa do cliente também, não quer dizer que tu vai sair dali totalmente reto, né? Então, se for necessário, é melhor fazer até em mais etapas do que colocar uma quantidade de preenchedor que vá dar problema depois ou que a gente tenha que tirar. Tá? Já tive casos, já aconteceu de eu ter que aplicar enzima para a gente dissolver, da gente remoldar, isso acontece, é normal, né? Claro que a gente faz de tudo para evitar qualquer tipo de resultado que a gente não queira, né? Mas quase 100% a gente consegue resolver e, né, na maioria a gente evita, né? Esse é o objetivo. Mas quem tiver mais dúvidas sobre esse procedimento, quem quiser ver alguns antes e depois ali no meu perfil do Instagram também tem algumas fotos. Quem faz o procedimento não deixa de fazer por nada, porque realmente o efeito é muito bonito, melhora muito esse aspecto de cansaço. E questão de valores, é um procedimento relativamente barato pelo benefício e pela durabilidade, né? Hoje, em torno de, né, entre 700 e R$1.000, a gente faz um preenchimento bem legal com 1 ml de preenchedor. Então, quem quiser saber mais, marque a sua avaliação, vamos conversar sobre, eu te explico em mais detalhes ainda como que funciona. Até o próximo vídeo.